No capítulo anterior, Ramon foi designado pelo cardeal Bartolomeu para ser padre em um vilarejo no sul da França. Ali começou o que seria seu fim. Veja agora alguns momentos do capítulo anterior chamado de O Chamado do Cardeal, parte 2 final. Os anos passaram tranquilos no pequeno povoado para o qual fui designado. Era um local sereno, com um povo pacato e voltado para a agricultura, onde eu me dava bem com todos. 10 anos se passaram, o movimento da Inquisição começou a tomar força, novamente, atingindo grande proporção. Em seguida desceu a visão mais esplêndida que meus olhos já tocaram. Era quase um sonho, uma miragem. Era a filha mais jovem do casal. Ela trazia o sol nos cabelos e o mar no olhar. Era tão bela, tão faceira apesar da tenra idade, uns 12 anos aproximadamente. Mas o corpo já mostrava os contornos de uma bela mulher a surgir brevemente. Aquela visão me encantou, enfeitiçando-me. Era como se Querência voltasse renascida. Meu Deus, eu só podia estar ficando maluco. Eu sabia, eu sentia no fundo da minha alma que caminhava a passos largos em direção a um abismo do qual não teria retorno. Só não imaginava quantos levaria comigo, nem quantos inimigos estava prestes a angariar. Os pais... Fique agora com o capítulo 3, episódio 1, onde Ramon começa a cavar sua sepultura para depois desencarnar. Descobri logo que o nome da menina era Laionie e o de seu irmão Lexilion. O sobrenome de ambos era Fitzsimmons, um sobrenome, pelo que eu sabia, originário da Irlanda. Seus pais chamavam-se Verônica e Simon. Eram pessoas simples. Simon era primo de Marla, uma jovem senhora muito devota de Nossa Senhora, que ficara viúva há pouco tempo. Andrei, seu marido, morreu na lavoura atingido por um raio, deixando-a sozinha com 2 filhos pequenos e um pequeno sítio. Seu primo veio, juntamente com a família, para ajudá-la com o sítio e fazer-lhe companhia. Porém, a nova família não vinha à igreja e aquilo já estava me incomodando, pois não via a hora de rever Laionie. Mas não podia correr o risco de que todos percebessem meu interesse especial por esta família, indo visitá-los. E nesse momento, tomei a decisão de questionar Marla diretamente a respeito. Existe algum problema com sua família, Marla? Pude perceber que eles não estão frequentando as missas. Por acaso eles são adeptos de algum outro culto? Marla me olhou apavorada e justificou imediatamente o comportamento dos familiares. Afinal, numa época em que qualquer religião que não fosse a católica era considerada heresia, ser herege não era uma boa ideia, e muito menos algo saudável. Não, Padre Ramon. É que eles ainda estão se adaptando e se organizando, mas já me disseram que na próxima missa estarão aqui. Que bom, minha filha. Fico feliz em ouvir isso. Agora vá em paz e que Deus a acompanhe. Ela beijou minha mão e se retirou apressada, pois sabia que seus parentes cultuavam a natureza e os antepassados, e que um dos motivos de estarem na sua casa era para fugir da perseguição que os via como bruxos, adoradores do demônio, mas ela não permitiria que eles colocassem em risco sua segurança e a de seus filhos, se quisessem permanecer com ela. Eles teriam que se sujeitarem e se adaptarem à religião católica, à Santa Igreja e ao padre. Para Marla não importava no que eles acreditavam ou cultuavam, desde que praticassem seus rituais bem escondidos e que em todas as missas se fizessem presentes. Os dias passaram e na missa seguinte toda a família de Marla estava presente na igreja, como ela havia me dito, inclusive a jovem Laionie. Tive que me controlar para não deixar transparecer minha satisfação e alegria por ela estar ali. No final da missa, Marla chegou até mim e me apresentou seus familiares, colocando-os à disposição para o que a igreja precisasse. Reparei de imediato certa hostilidade, velada por parte dos homens da família com relação a mim. Quanto à mãe da família, Dona Verônica, parecia neutra e discreta. Porém, Laionie posicionou-se próximo a Marla, sua prima de 2º grau, e se mostrou muito satisfeita em estar ali.
Ela me olhava disfarçadamente a todo o momento. Nesse instante, ouvi uma voz gritar dentro de mim. Cuidado, padre tolo. Você está caminhando por um caminho sem volta, em direção a um precipício. Mas novamente, sufoquei essa voz. Estava encantado, fascinado e ao mesmo tempo paralisado frente aos encantos de tão bela jovem. Por um momento senti medo, mas o desejo que crescia dentro de mim, tomando conta de todo o meu ser, era maior que meu senso de responsabilidade e respeito com relação a Deus e aos meus semelhantes. Com o passar dos dias, Simon, sua esposa Verônica e seu filho Lexilion voltaram a se afastar da igreja, mas Laione continuava firme, acompanhando sua prima Marla em todas as atividades e missas. E Laione começou a se aproximar de mim, mostrando-se solícita e atenciosa, o que me fez fazer vista grossa aos seus pais e irmão. Marla estava sempre na igreja, ajudava na organização e limpeza, e agora trazia consigo a prima que a ajudava em tudo, enquanto de longe eu apenas observava como Laione se tornando a cada dia mais linda, a cada dia mais mulher. Os dias foram se tornando meses e os meses anos, e só Deus sabia como era difícil eu me controlar cada vez que ela passava perto. Eu podia sentir o seu cheiro, e quando seu braço roçava no meu então, Laione já estava com 15 anos e, um dia pela primeira vez, ela chegou sozinha. Marla não veio, amanheceu febril e Laione se ofereceu para fazer o serviço da igreja, sozinha, no que a prima permitiu. O tempo estava fechado, prenunciando uma grande tempestade. A maioria dos fiéis não saiu de suas casas nem para trabalhar. Pensei comigo mesmo. Hoje não verei o amor da minha vida, minha paixão platônica. Mal completei meu pensamento e Laione entrou toda faceira e sozinha na igreja. Aproximei-me dela e perguntei. Você veio sozinha? Onde está a Marla? Minha prima não amanheceu bem e me ofereci para vir em seu lugar. Afinal, não tem mesmo muita coisa para ser feita. Você poderia ter ficado em casa. O tempo está anunciando uma grande tempestade a caminho. Não podia perder esta oportunidade, Padre Ramon. Oportunidade? Oportunidade de quê? Perguntei confuso. Oportunidade de estar aqui sozinha, de aproveitar para confessar o que se passa no meu coração. Você quer se confessar? Perguntei incrédulo, pois nunca ela, nem ninguém de sua família haviam demonstrado interesse em se confessar. Eu, por minha vez, achava melhor, pois temia que ela me contasse sobre algum interesse por algum jovem de sua idade. Mas agora ela estava ali, sozinha na minha frente, pedindo para se confessar. Confesso que senti medo do que ela teria para me falar, mas tinha que cumprir com minha obrigação. Teria que ouvi-la e dar-lhe o perdão de Deus. Ela se aproximou mais e me perguntou. Tudo o que eu falar em confissão ficará só entre nós, Padre Ramon. Sim, Laione. Só entre nós e Deus. Respondi, já com o coração querendo sair pela boca. Padre, meu pai quer me obrigar a casar e eu não vou obedecê-lo. Ele me prometeu em casamento antes de virmos para cá. A um homem para quem ele devia certa quantia em dinheiro e por quem não sinto absolutamente nada, só asco. Meu pretendente, em troca da minha mão, perdoaria esta dívida de meu pai e ainda daria um belo dote, capaz de dar conforto financeiro e segurança para toda a minha família. Mas o que meus pais não sabem é que meu coração pertence a outro homem. Neste ponto gelei, até a parte que ela se negava a se casar estava perfeito para mim. Mas havia outro homem que ela amava e eu já sentia ciúmes e vontade de matar o infeliz. E ela continuou. Mas não posso falar nada para minha família nem para ninguém, pois é um homem proibido para mim. Imaginei um homem casado dando em cima da mulher da minha vida, mesmo que o amor sentido por mim fosse platônico. Ela era a mulher da minha vida. Então, agoniado e curioso, fechei os olhos por alguns segundos e perguntei. Você vai me dizer quem é esse homem e se ele é casado? Vou, pois não aguento mais carregar esse amor dentro de mim. Não, ele não é casado e nem poderá se casar comigo, nem com ninguém. Ele é um padre. Estou apaixonada por você, Padre Ramon, desde a primeira vez que o vi e sinto que o Senhor não é indiferente, pois percebo pelo jeito que me olha e pelos agrados que me dá de presente.
Senti vontade de abraçá-la, mas me controlei e falei: Sou muito mais velho, e você é uma flor que ainda nem desabrochou para a vida. Talvez esse jovem que seu pai preparou para você seja melhor. E o que ela me revelou me deixou paralisado, irado. Ah, padre, o senhor não sabe de nada. Esse homem para quem meu pai quer me vender é um velho, asqueroso e bêbado. E quanto a mim ainda não ter desabrochado, não se preocupe com isso, pois desde os meus 9 anos, meu pai fez de mim sua amante. E antes que alguém o descobrisse, ele me vendeu, mas prometeu me entregar apenas quando estivesse com 16 anos, o que não está muito longe. Sei que posso confiar no Senhor e que não irá contar nada do que lhe disse em confissão, mas eu sou uma infeliz abusada pelo meu pai, entregue para um bêbado que nem se deu conta que eu já não era mais virgem. Forçada a um casamento de aparências. Afinal, ele contou para minha mãe que me encontrou no mato, tendo relação sexual com o bêbado Pierre de La Fontaine. E me disse que, caso eu falasse a verdade, mataria a todos nós, e a culpa seria toda minha. Então me calei e continuei obedecendo, e fazendo tudo o que ele determinava, até chegarmos aqui. Com minha prima Marla sempre por perto, ele não pode mais me tocar com a mesma frequência, apenas quando ele consegue ficar sozinho comigo, ontem. Ele me disse que o Pierre está vindo me buscar, pois como não tenho mais serventia para ele, que pelo menos ele tenha algum lucro. Aquela confissão estava me provocando asco. Tive vontade de matar o pai de Laionie e esse tal de Pierre. Pensei em meu pai abusando de querência e a matando, e senti novamente aquele sentimento de ódio que um dia se apossou de mim, crescendo em meu interior. Ela pressentiu e falou assustada. Por favor, padre, não fale nada para ninguém do que lhe contei. Eu só queria que o senhor soubesse. E se aproximando mais de mim, me abraçou e sua boca procurou pela minha. Não resisti e a tomei em meus braços e aceitei o presente que tão delicadamente me oferecia. Levei-a para meu quarto e fizemos amor. Senti naquele momento que caía em desgraça. Pois ao contrário do que Padre Eusébio me ensinou, amei aquela mulher mais do que tudo, até do que Deus. E jurei para mim mesmo que me calaria, afinal não poderia contar algo que me foi dito em confissão, mas os envolvidos pagariam caro pelo que fizeram a Laionie. Eu não permitiria que ninguém a tirasse de mim, nem que para isso tivesse que renunciar à igreja, já que a Deus renunciei quando a levei para minha cama e a coloquei em primeiro lugar na minha vida. Antes de ir embora, ela se vestiu calmamente e me falou: Ramon, sinto-me protegida com você. Será que posso te chamar assim quando estivermos a sós? Sim, claro que pode, Laionie. E Laionie continuou: Perdoa-me o que vou falar, pois não sei muito sobre o seu Deus. Mas sim, acompanhei minha prima esse tempo todo. Não foi por causa desse Deus, mas pela atração que sinto por você desde a primeira vez em que o vi. A gente vai continuar se encontrando? Sim, respondi. Depois de hoje, nunca mais te deixarei. Falei sorrindo e, ficando sério de repente, continuei. Se por acaso seu pai ou alguém tentar te tocar novamente, prometa que vai me contar, pois darei um jeito de mandar o infeliz para o inferno mais cedo. Ela sorriu e me disse: Fica tranquilo, meu amor. Depois de hoje, jamais nenhum outro homem me tocará, nem que para isso eu tenha que morrer. Escutei um barulho, procurei assustado de onde vinha o som, mas tudo se fez silêncio novamente. Então relaxei e não dei maior atenção ao fato. E com toda a certeza, este foi meu maior erro.